Olá, esse é Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito de uma declaração polêmica aí que o Trump fez e a respeito de um suposto genocídio branco, né, dos africanos na África do Sul, tanto que ele concedeu o status de refugiado para esses africanos aí. Mas vamos lá, antes vamos fazer uma breve contextualização da África do Sul. O território ali começou a ser ocupado pelos holandeses ali no século XVII, mais especificamente numa ação da Companhia das Índias, né, da Holanda. Ali no final do século XVIII, a Inglaterra tomou o território ali da Holanda. No Concerto Europeu, né, de 1815, o Concerto afirmou a posse, né, inglesa da região. Só que a Inglaterra negligenciou um pouco ali a região, né, não deu muita atenção. E no final do século XIX, ali é descoberta ali várias minas de pedras preciosas e ouro. E a lógica que chamou a atenção, né, do Império Inglês, eles automaticamente foram tomar conta de fato ali do território. Foi no final do século XIX, né, bem no finalzinho, teve a primeira Guerra dos Bóres, que foi a guerra, né, do Império Inglês com esses africanos. Esses africanos descendentes, principalmente holandeses, eles eram excelentes caçadores, né, sabiam sobreviver nas florestas por muito tempo. No começo ali da guerra, o Império Inglês não conseguiu dominar os Bóres. Só que ali começou o advento, né? Foi ali que a gente tem conhecimento do início, né? da primeira vez que foi usado ali o campo de concentração de uma forma mais significativa. E foi isso que o Império Inglês fez, formou campo de concentração com os filhos pequenos, né? As crianças e as mulheres do Boris, e começou a matar o povo de fome. Automaticamente os africanos já, né, se renderam e fizeram ali uma espécie de acordo com o Império Inglês, e o Império Inglês passou a tomar conta de fato ali da região, né? Na década de 30, a África do Sul ela se torna independente. Ali foi instalado um regime de apartheid, né? O país foi dividido entre os brancos e os pretos. A gente tem que fazer frisar que não existia uma cultura homogênea, né, desses povos pretos. Ali era um caldeirão cultural de povos que existiam ali. No apartheid, os pretos ficavam nos bantustões, que era uma região só para pretos. Alguns tinham autorização para trabalhar na área onde viviam os brancos, mas era só para trabalhar e voltar, né? Não podiam coabitar o mesmo lugar. Enfim, em 1994 termina o apartheid, ali assume o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, não estou falando que ele era santo, assim como o Gandhi também não era santo, né? Não vamos entrar aqui nos pormenores da biografia dessas duas lideranças aí, mas eram pessoas diferenciadas. Tanto que o Nelson Mandela, quando ele assume o poder ali na África do Sul, quando termina o apartheid, ele sai da prisão, ficou, né, por mais de uma década preso. Ele vai tentar fazer um governo de coalizão ali, né, para não criar mais acirramento ali entre os povos, que já existia e ainda existe, né, uma mácula e uma mágoa muito grande desse período do apartheid. E foram alguns governos, foram sucedendo o governo Nelson Mandela. Esse governo de coalizão, essa ideia do governo de coalizão foi acabando. E hoje, infelizmente, a gente vê principalmente o atual governo querendo fazer um certo revanchismo, né? Devagarzinho isso está acontecendo, não podemos negar isso, certo? Então os afrikaners, resumindo, são aqueles descendentes principalmente de holandeses, né, que viviam da terra ali, que até hoje, né, a grande maioria dos latifúndios ali pertence aos ancestrais desses povos, que a gente pode chamar de africanos também. E o Donald Trump agora, mais o Elon Musk, estão afirmando que está existindo um genocídio, né, dos brancos, que tem vários grupos, né, pretos lá que estão matando o fazendeiro branco, expulsando os fazendeiros brancos com uma certa omissão do governo. Isso não chega a ser verdade, não existe um genocídio, assim como também tem parte da imprensa que afirma que não está acontecendo nada lá. Não,
Está acontecendo sim, né? Tanto que tem um partido político lá, chamado CLE, que existe até uma música, eles têm um movimento já de aberta confrontação com esses fazendeiros africanos aí, ao ponto de expulsá-los, falam de matar. Também é verdade isso aí, né? Não podemos passar pano e falar que isso não está acontecendo, né? E tanto que até representantes dos africanos já entraram na Suprema Corte da África do Sul com relação a essa música aí, que ela faz uma apologia, né, de certa forma, a um genocídio, e faz uma apologia na matança, e a Suprema Corte entendeu que o partido político e esses grupos podem ficar cantando essa música aí, não tem problema, né, de acordo com a Suprema Corte sul-africana. Então é isso aí, minha gente, não existe, né, um genocídio branco lá, não está havendo uma matança, mas existe umas mortes esporádicas de fazendeiros, existe sim ameaça, existe confronto, existe quebra-quebra, e para piorar, esse ano o governo sancionou uma lei com o nome do presidente, que é uma lei que ela autoriza, né, a desapropriação de terra, mesmo produtiva, sem indenização, por mais que o governo não tenha usado ainda de forma... Eu não sei até que ponto o governo, né, tem usado essa lei. A gente lê na imprensa que o governo de fato não usou, mas existem algumas entrevistas de alguns africanos que o governo ameaça, né, interdita a fazenda através da lei. Então, assim, é uma situação que tem que ficar de olho, né? Infelizmente, o país está bastante rachado, né? Já difícil mesmo pela história deles ali, é bem complicado, né, a convivência aí dos brancos, principalmente porque existe o branco também, que é descendente de inglês, mas principalmente do holandês, que dificulta a convivência ali com os povos originários ali da terra. Então é bem complicado, né? Existe ali um maniqueísmo, né? O país tem uma cultura, né, de conflagração. Eu sempre entendi, quando você vai estudar a história da África do Sul, eu acho bem interessante a história da África do Sul. Um dia ainda pretendo visitar o país, mas se você for estudar a história deles, eu cheguei à conclusão que muito difícil esse país dar certo. Muito difícil, porque uma minoria que tomou conta de uma maioria por muito tempo, né? Foi um regime realmente atroz, né? Um regime sanguinário, e criou aí uma cultura do ressentimento muito forte. Eu não vejo esse país funcionar de uma forma pacífica, harmônica. Vai ser bem complicado ali. E a gente também não pode deixar de mencionar a história da Rodésia do Sul, que depois veio a ser o Zimbábue, que teve um governo que assumiu lá depois da independência, depois que o povo preto tomou conta do poder, que acabou expulsando os fazendeiros ali do Zimbábue. E o que aconteceu foi que a produção do Zimbábue, que tinha uma produção agrícola considerável, que ajudava para a economia do país, acabou inexistindo, tanto ao ponto de alimentação, o alimento ficar muito caro para a população, a produção agrícola baixar, não ter mais divisa externa, a divisa externa diminuir demais, o país não conseguir exportar mais tanta coisa, que é o que provavelmente vai acontecer com a África do Sul também. Eu acredito que vai chegar um momento aí, porque isso está acontecendo aos poucos, que o governo da África do Sul vai colocar esse plano em prática, e tem tudo para dar errado isso daí. Essa é a minha opinião. Muito obrigado por ficar aqui até no final do vídeo. E você, o que você acha? Comenta aí pra gente aí, compartilha, se inscreva no canal, dê o seu like, e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.